Imagine ligar a televisão e ver um dos atores mais consagrados do Brasil, Tony Ramos, não interpretando um personagem em novela, mas falando de algo que transcende a ficção, a história da fé, a trajetória de uma das maiores denominações religiosas do mundo, a Assembleia de Deus. Tony Ramos, conhecido pela intensidade de suas atuações e pela forma eloquente com que conduz qualquer narrativa, se torna aqui a voz que nos guia em um mergulho profundo em mais de um século de história, marcado por milagres, perseguições, transformações sociais e uma fé inabalável. Mas por que Tony Ramos? O ator, sempre associado a personagens fortes e marcantes, possui uma presença que transmite credibilidade. Ao imaginarmos ele narrando a história da Assembleia de Deus, percebemos que essa união cria um contraste poderoso. A força da dramaturgia se encontra com a força da fé. Esse choque de mundos não diminui nenhum dos lados. Pelo contrário, potencializa a mensagem. E é nesse ponto que nossa jornada começa. A Assembleia de Deus nasceu em um cenário que muitos poderiam considerar improvável. Em 1911, na cidade de Belém do Pará, dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, desembarcaram no Brasil. Eles carregavam uma chama que já se espalhava pelo mundo. O movimento pentecostal, marcado pela crença no batismo com o Espírito Santo, nas manifestações espirituais, como dons de cura, profecia e línguas estranhas. Era um período em que a religiosidade brasileira já tinha raízes fortes no catolicismo, misturado com crenças populares, tradições indígenas e influências africanas. E ainda assim, a semente plantada por esses missionários cresceria além de qualquer expectativa. Tony Ramos, em sua narrativa imaginária, conduziria o espectador a visualizar esse início como uma verdadeira cena de cinema. Dois homens simples, com poucos recursos financeiros, mas com uma fé inabalável, chegando a uma terra desconhecida. O calor do Pará, o estranhamento da língua, a resistência de alguns setores religiosos, tudo isso se tornava o pano de fundo de um enredo que parecia improvável, mas que mudaria a história da religião no Brasil. A história da Assembleia de Deus é também a história do povo brasileiro. Ela se construiu nas periferias, nas ruas de barro, nos barracos de madeira e nos bairros esquecidos pelas elites. A força desse movimento religioso estava justamente na proximidade com o povo simples, oferecendo não apenas uma mensagem de fé, mas também uma comunidade de acolhimento. Ao longo do tempo, essa denominação cresceu de forma exponencial, tornando-se hoje a maior igreja evangélica do Brasil, com milhões de fiéis espalhados por todo o território. Tony Ramos, com sua voz grave e pausada, poderia enfatizar como essa expansão não se deu sem desafios. Houve perseguições, discriminação, dificuldades financeiras e até mesmo divisões internas. Ainda assim, a chama permaneceu acesa. A Assembleia de Deus se consolidou como uma potência espiritual e também social, influenciando a música, a política e a cultura brasileira. Esse primeiro bloco é apenas o prólogo da narrativa. Uma história que começa com fé e que se entrelaça com personagens reais, dores verdadeiras e conquistas imensas. Mas assim como em toda grande trama, o que mais importa não são apenas os fatos, mas o significado por trás deles. É aí que a voz de Tony Ramos se tornaria mais do que narrativa, se tornaria reflexão. A pergunta que ficaria ecoando seria: como uma pequena chama acesa no Pará se transformou em uma fogueira que aquece milhões de corações até hoje? Enquanto a narrativa segue, Tony Ramos se coloca no papel de um contador de histórias que não apenas apresenta fatos, mas traduz a alma por trás de cada detalhe. Ele inicia descrevendo a atmosfera espiritual que envolvia Daniel Berg e Gunnar Wingren quando chegaram ao Brasil. Não era apenas uma missão religiosa,
Era uma entrega total. Eles acreditavam que o Espírito Santo os havia conduzido até essa nação tropical para semear algo eterno. E como bons personagens de uma trama dramática, enfrentaram logo nos primeiros capítulos as adversidades. Belém do Pará, no início do século XX, era uma cidade marcada pelo ciclo da borracha, com influências europeias na arquitetura, mas com desigualdades sociais gritantes. Os missionários chegaram sem dinheiro, sem status e sem grandes apoiadores. Muitos poderiam rir da ideia de que dois estrangeiros com sotaques pesados e ideias estranhas mudariam a vida espiritual de milhões. No entanto, foi justamente essa ousadia que deu início a uma transformação. Tony Ramos, com sua voz grave, daria vida à descrição do primeiro culto realizado pelos missionários. Um encontro simples em uma casa humilde onde poucas pessoas se reuniram. Mas naquele pequeno círculo, eles acreditavam que o Espírito Santo estava presente, derramando poder e revelando um futuro que nem eles mesmos poderiam imaginar. Ali nascia, sem pompa nem destaque, a Assembleia de Deus no Brasil. O que chama a atenção, e que Tony enfatizaria como se fosse uma cena de suspense, é o contraste entre a simplicidade e a grandiosidade do que estava por vir. Não havia templos suntuosos, não havia televisão para transmitir mensagens, não havia redes sociais para viralizar um sermão. Existia apenas a pregação boca a boca, a fé e a convicção de que algo sobrenatural estava acontecendo. Esse contraste se tornaria o segredo da força da Assembleia. Ela cresceu a partir do povo, caminhando ao lado dos mais pobres, abraçando os excluídos e dando voz aos que eram silenciados pela sociedade. Mas essa trajetória não se desenvolveu sem resistência. O início da Assembleia de Deus foi marcado por olhares desconfiados, críticas de outras tradições religiosas e até perseguições. Muitos fiéis enfrentaram zombarias por falarem em línguas estranhas ou por acreditarem em milagres. Alguns perderam empregos, outros foram rejeitados em suas próprias famílias. E, no entanto, quanto mais perseguição, mais força o movimento parecia ganhar, como se cada ataque fosse combustível para o fogo da fé. É nesse ponto que Tony Ramos conduziria a narrativa para mostrar a dimensão humana dessa história. Ele falaria da dor, da coragem e da perseverança daqueles primeiros convertidos. Pessoas simples como donas de casa, trabalhadores rurais, operários e crianças que acreditavam que estavam vivendo algo maior do que eles próprios. Era como se, de repente, suas vidas anônimas fossem transportadas para o palco de uma peça grandiosa, onde o enredo era escrito pelo próprio Deus. Com o passar dos anos, a Assembleia de Deus se expandiu para outras regiões do Brasil. O que começou em Belém alcançou o Nordeste, o Sudeste e, eventualmente, todo o país. Essa expansão se deu não apenas pela pregação dos missionários, mas também pelo zelo dos convertidos, que não guardavam para si o que tinham recebido. A mensagem se espalhava de boca em boca, de cidade em cidade, em meio a estradas de terra, barcos nos rios da Amazônia e pequenas reuniões em casas improvisadas. Tony Ramos, com sua habilidade de criar tensão dramática, destacaria esse aspecto como um verdadeiro épico brasileiro. Homens e mulheres simples, muitas vezes sem instrução formal, tornaram-se missionários itinerantes, levando a palavra para os cantos mais distantes do país. Era um movimento que não dependia de recursos humanos sofisticados, mas da convicção de que estavam cumprindo um chamado divino. E nesse ponto surge uma reflexão poderosa que Tony não deixaria passar. Como é possível que algo tão pequeno, tão improvável, tenha se tornado tão grandioso? A resposta parece estar na combinação entre fé e resiliência. A Assembleia de Deus cresceu não porque oferecia riquezas materiais, mas porque oferecia esperança. Cresceu não porque tinha poder político desde o início, mas porque falava diretamente à alma do povo,
tocando feridas que a sociedade ignorava. Esse segundo bloco da narrativa encerra-se com uma imagem forte, a de uma chama pequena que resiste ao vento, mas que, ao encontrar outros corações inflamados, se transforma em uma fogueira inextinguível. E é justamente essa chama que, mais de 100 anos depois, ainda arde em milhões de brasileiros. Ao avançarmos nessa história, Tony Ramos se torna quase um guia espiritual, um narrador que conduz o espectador não apenas pelos fatos históricos, mas pelos sentimentos que eles evocam. Ele começa destacando que nos anos seguintes à fundação da Assembleia de Deus em Belém, o movimento já demonstrava um dinamismo impressionante. Não havia limites geográficos capazes de conter o fervor dos novos convertidos. Onde havia uma pessoa tocada pela mensagem, ali surgia a possibilidade de uma nova congregação. Era como se o Brasil, com seus contrastes, fosse o palco perfeito para esse crescimento. Um país continental cheio de desigualdades sociais, marcado pela luta entre tradições e modernidades, se tornava o terreno fértil para um movimento que prometia algo além do que o mundo material podia oferecer. Tony Ramos, com sua voz firme, poderia narrar como homens e mulheres pegavam estradas de terra, subiam em barcos precários para atravessar rios da Amazônia ou caminhavam quilômetros a pé apenas para levar a mensagem da fé pentecostal. Essas imagens se tornariam quase cinematográficas, mostrando que a Assembleia de Deus se expandia como um rio caudaloso que ninguém podia deter. No Nordeste, por exemplo, a mensagem encontrou solo fértil em comunidades que viviam sob o peso da seca, da pobreza e do esquecimento do poder público. A promessa de um Deus que respondia a orações, que operava milagres e que se fazia presente no cotidiano do povo simples era irresistível. Histórias de curas, libertações e transformações pessoais se espalhavam como um sussurro que rapidamente virava clamor coletivo. Tony Ramos descreveria essas cenas como verdadeiros atos de um grande drama humano, um povo sofrido encontrando esperança. No Sudeste, principalmente em cidades em expansão industrial, como São Paulo e Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus encontrou seu espaço entre operários e migrantes. Eram pessoas que haviam deixado suas terras em busca de oportunidades, mas que muitas vezes se viam solitárias, perdidas em metrópoles frias e indiferentes. A igreja se tornou para eles não apenas um lugar de oração, mas uma comunidade acolhedora, uma família substituta em meio à solidão da grande cidade. Aqui, Tony destacaria o aspecto humano dessa fé, a solidariedade que nascia nos templos improvisados, a união que resistia às dificuldades da vida urbana. E no Sul, com sua pluralidade cultural e presença marcante de imigrantes, a Assembleia encontrou um campo desafiador, mas também repleto de possibilidades. A mensagem pentecostal, com sua ênfase na experiência direta com o divino, ultrapassava barreiras de idioma e cultura. Tony poderia dramatizar essa expansão como um grande mosaico, onde diferentes peças culturais e sociais se encaixavam em torno de uma única chama de fé. A narrativa de Tony Ramos também daria destaque às transformações estruturais da Assembleia de Deus. O que começou como pequenos cultos em casas e salões alugados, logo precisou se expandir para templos maiores. O crescimento era tão rápido que muitos líderes tinham dificuldade em acompanhar a quantidade de novos fiéis. A igreja crescia não apenas em números, mas também em influência. Seus hinos começavam a ecoar nas rádios locais. Suas marchas alcançavam ruas inteiras. E seu impacto cultural já se tornava inegável. No entanto, Tony não deixaria de mostrar o outro lado dessa expansão: os conflitos internos. Com o crescimento, surgiram diferentes visões sobre como a igreja deveria ser organizada, como o evangelho deveria ser pregado, e até mesmo
como os recursos deveriam ser administrados. Essas tensões, em alguns casos, levaram a divisões, criando diferentes ministérios dentro da mesma Assembleia de Deus. Para muitos, isso poderia parecer um ponto de fragilidade, mas Tony traria a reflexão de que, paradoxalmente, mesmo com divisões, o movimento continuava crescendo, como se fosse impossível deter aquilo que tinha nascido de uma convicção espiritual tão profunda. Outro elemento que Tony destacaria seria o papel das mulheres dentro da Assembleia de Deus. Ainda que em muitos momentos a liderança fosse predominantemente masculina, foram mulheres as responsáveis por manter cultos, visitar enfermos, ensinar crianças e, muitas vezes, sustentar comunidades inteiras de fé. O protagonismo feminino, ainda que nem sempre reconhecido oficialmente, foi essencial para a expansão do movimento. Ao narrar isso, Tony traria emoção à cena, destacando histórias de mães, avós e esposas que, com simplicidade e coragem, se tornaram verdadeiras colunas espirituais. E assim, bloco após bloco de narrativas dramáticas e humanas, Tony Ramos mostraria que a Assembleia de Deus não é apenas uma igreja, é um reflexo vivo da história do Brasil. Cresceu junto com o povo, sofreu junto com o povo e, de certa forma, se tornou parte inseparável da identidade cultural do país. Tony Ramos, com sua voz imponente e seu olhar profundo, conduziria agora o público a um novo capítulo: a modernização da Assembleia de Deus e sua entrada definitiva no cenário nacional. Se até aqui a história foi marcada pela simplicidade das casas de oração e pela luta do povo humilde, a partir da segunda metade do século XX, a narrativa ganha novos contornos. A Assembleia de Deus deixava de ser apenas uma denominação religiosa para se tornar também um ator cultural, político e midiático no Brasil. O crescimento numérico era avassalador. Já não se tratava de pequenos grupos isolados. Tratava-se de uma rede nacional de templos, ministérios e convenções que, mesmo com suas diferenças internas, carregavam o mesmo nome e a mesma chama. Tony Ramos descreveria esse processo como a transição de um coral improvisado para uma orquestra gigantesca, onde cada instrumento, mesmo desafinado em alguns momentos, contribuía para a força da música. Na década de 1970, a Assembleia de Deus já se destacava como a maior igreja evangélica do Brasil. Seus templos eram erguidos em capitais e cidades do interior. Suas convenções reuniam milhares de pessoas e seus inários eram entoados em todo o território nacional. Era impossível ignorar a presença dessa denominação. Mas, junto com o crescimento, vieram também novas responsabilidades e novos dilemas. Tony Ramos, com sua habilidade de criar tensão narrativa, descreveria a entrada da Assembleia de Deus no mundo da mídia. Programas de rádio começaram a ser transmitidos, levando sermões e músicas para lares que jamais haviam recebido uma visita pastoral. A voz do pregador ecoava no interior, no sertão, nos subúrbios das grandes cidades. Era como se a mensagem rompesse as paredes do templo e alcançasse o coração do Brasil. Mais tarde, com a televisão, essa presença se tornaria ainda mais impactante. A imagem de grandes congressos, corais gigantescos e templos lotados passou a ser exibida em rede nacional, reforçando o tamanho e a força do movimento. Mas talvez o ponto mais sensível, e que Tony narraria com dramaticidade, fosse a entrada da Assembleia de Deus na política. Nos anos 1980 e 1990, líderes da denominação começaram a perceber que não bastava apenas pregar. Era preciso também representar os interesses do povo nos espaços de poder. Assim, surgiram deputados federais, estaduais e vereadores ligados à Assembleia. Esse passo, no entanto, gerou polêmica. Para alguns, era uma estratégia necessária para defender valores e garantir espaço para a fé.
Para outros, era uma forma de se distanciar da simplicidade do Evangelho, misturando fé com interesses humanos. Tony colocaria essa questão como um dilema ético, um momento crucial em que a fé precisou se confrontar com a realidade dura da política. Ao mesmo tempo, a cultura brasileira começou a ser fortemente impactada pela presença da Assembleia de Deus. Seus hinos, antes restritos aos templos, passaram a ser reconhecidos até por quem não frequentava a igreja. Expressões pentecostais, como Glória a Deus ou Aleluia, se tornaram parte do vocabulário popular. A música gospel, que floresceu dentro das igrejas, ganhou espaço nas rádios, na televisão e, mais tarde, nas plataformas digitais. Tony, com seu tom reflexivo, mostraria como a fé de um povo simples acabou influenciando toda a nação. Mas, nesse ponto da narrativa, surge novamente a tensão dramática. Quanto maior a visibilidade, maior também a crítica. A Assembleia de Deus, que havia nascido nas margens da sociedade, agora estava sob os holofotes. E sob os holofotes, cada erro, cada contradição se tornava amplificado. Casos de escândalos, divisões internas e disputas pelo poder passaram a manchar, aos olhos de muitos, a pureza do movimento inicial. Tony narraria isso como a inevitável consequência de qualquer grande instituição humana. Quando algo cresce demais, torna-se impossível controlar todos os aspectos. Ainda assim, apesar das críticas e desafios, a Assembleia de Deus continuava a crescer. No início do século XXI, já era a maior denominação evangélica do Brasil, com milhões de fiéis e presença em praticamente todas as cidades do país. Era impossível não reconhecer sua força. Mais do que isso, era impossível negar que a Assembleia havia moldado e continuava moldando a identidade cultural e espiritual do Brasil. Esse bloco se encerraria com uma reflexão poderosa na voz de Tony Ramos. Será que o fogo aceso em 1911 ainda arde com a mesma intensidade? Ou será que, no meio do crescimento, o brilho original se perdeu em parte? Uma pergunta que não tem resposta simples, mas que convida o espectador a refletir sobre a relação entre fé, poder e autenticidade. Ao chegarmos aos dias de hoje, a narrativa de Tony Ramos assume um tom ainda mais reflexivo, como se olhasse para trás e, ao mesmo tempo, sondasse o futuro. Ele começa destacando a grandiosidade atual da Assembleia de Deus. Milhões de fiéis espalhados por todo o Brasil. Templos erguidos em praticamente todas as cidades. Convenções que reúnem multidões e uma presença marcante nos meios de comunicação e até nas redes sociais. O que nasceu em uma casa simples em Belém agora é uma potência espiritual e cultural que atravessa gerações. Mas Tony, com sua sensibilidade, não deixaria de apontar que a Assembleia de Deus vive um paradoxo. De um lado, o crescimento numérico impressionante. De outro, os enormes desafios de manter a essência de sua mensagem em meio a tantas transformações. O Brasil de 1911 não é o mesmo de 2025. Hoje, vivemos em uma era de tecnologia, redes sociais, individualismo e consumismo, fatores que colocam à prova a simplicidade do evangelho pregado no início do movimento. Tony descreve cenas do presente como se fossem quadros contrastantes. Em uma imagem, templos gigantescos com telões de LED, equipamentos de som de última geração e milhares de pessoas reunidas em congressos majestosos. Em outra, igrejas pequenas, em bairros periféricos, onde fiéis ainda se reúnem em bancos de madeira, cantam hinos da harpa cristã e oram com a mesma intensidade de mais de 100 anos atrás. Esse contraste revela que a Assembleia de Deus é múltipla, diversa e cheia de nuances. No entanto, os desafios atuais não são apenas estruturais. Tony Ramos sublinharia que a Assembleia de Deus enfrenta hoje a necessidade de dialogar com uma nova geração.
Jovens que nasceram em um mundo conectado, que questionam tradições, que buscam autenticidade e que muitas vezes se afastam da igreja por não se sentirem compreendidos. A juventude, com seus dilemas, se torna um dos maiores campos de batalha espiritual e cultural da denominação. Outro ponto que Tony destacaria com intensidade é a questão da política. A Assembleia de Deus, que já possui forte representação nos espaços de poder, agora enfrenta críticas cada vez mais duras sobre a mistura entre fé e interesses políticos. Para alguns, essa atuação é essencial para garantir valores cristãos em leis e decisões governamentais. Para outros, é um risco de descaracterização, transformando o sagrado em instrumento de disputas partidárias. Tony narraria essa tensão como um drama clássico, a luta entre a pureza da fé e as tentações do poder. E não podemos esquecer das divisões internas. Ao longo do tempo, a Assembleia de Deus se fragmentou em diferentes ministérios e convenções, cada uma com suas lideranças e práticas específicas. Ainda que todas compartilhem a mesma origem e doutrina central, essa fragmentação gera questionamentos. Até que ponto a unidade se mantém? Até que ponto as diferenças enfraquecem ou fortalecem o movimento? Tony colocaria essa questão como uma reflexão em aberto, convidando o espectador a pensar sobre o significado da verdadeira unidade. Ao mesmo tempo, há também sinais de renovação. A música gospel, fortemente impulsionada por artistas ligados à Assembleia de Deus, se tornou um fenômeno cultural que transcende fronteiras religiosas. Jovens pastores e pregadores utilizam as redes sociais para alcançar milhões de pessoas, levando mensagens curtas, mas impactantes, que viralizam e alcançam públicos que talvez jamais entrassem em um templo físico. Esse novo cenário mostra que, apesar das dificuldades, o movimento continua vivo e adaptável. Tony Ramos, como grande narrador, saberia equilibrar a crítica com a esperança. Ele destacaria que, mesmo em meio a crises, escândalos ou questionamentos, a chama que foi acesa em 1911 continua ardendo. Pode ter mudado de forma, pode estar cercada de desafios inéditos, mas ainda aquece corações, ainda transforma vidas, ainda oferece sentido a milhões de pessoas que buscam algo além da materialidade da vida. Esse bloco se encerraria com uma cena simbólica, descrita por Tony, uma chama acesa em uma vela simples, cercada por luzes artificiais de todas as cores. Enquanto as luzes piscam e se apagam, a chama permanece firme, inalterável. Essa imagem seria a metáfora da Assembleia de Deus hoje. Em meio ao mundo moderno, tecnológico e acelerado, ela ainda guarda dentro de si o fogo original do Espírito, que arde sem cessar. A narrativa chega ao seu clímax. Tony Ramos, com seu tom grave e carregado de emoção, conduz o espectador a refletir não apenas sobre a história da Assembleia de Deus, mas sobre a própria condição humana. Ele lembra que tudo começou com 2 missionários que desembarcaram em terras estranhas, sem recursos, mas com fé, e que mais de um século depois, essa semente se transformou em uma árvore gigantesca, com raízes profundas e galhos que alcançam cada canto do Brasil. Mas Tony não deixa a história cair na armadilha de parecer apenas uma saga triunfal. Ele ressalta que, como toda grande trajetória, a Assembleia de Deus carrega em si luzes e sombras, conquistas e desafios, unidade e divisões. É uma história que, ao mesmo tempo em que inspira, também provoca questionamentos. A pergunta central ecoa: será que a chama inicial ainda é a mesma? Será que, em meio à grandiosidade, a simplicidade não se perdeu? A reflexão se aprofunda quando Tony traz à tona a ideia de que a Assembleia de Deus é um espelho do próprio Brasil. Assim como a nação, a Igreja nasceu de contrastes, riqueza e pobreza, tradição e inovação, fé e poder.
cresceu entre dores, resistiu a perseguições, expandiu-se apesar de divisões e hoje continua a ser uma força que ninguém pode ignorar. A trajetória da Assembleia é, de certa forma, a trajetória do povo brasileiro. Resiliente, sofrido, mas cheio de esperança. Nesse ponto, a narrativa se transforma em quase um sermão poético. Tony fala sobre como a fé, quando genuína, tem o poder de transformar vidas. Como a mensagem que começou em Belém do Pará não se limitou a templos, mas invadiu corações, moldou famílias, levantou comunidades inteiras e ofereceu esperança onde só havia desespero. Essa é a força de um movimento espiritual, transcender o tempo, ultrapassar gerações e resistir mesmo diante das maiores adversidades. A cena final descrita por Tony é poderosa. Ele pede ao espectador que imagine uma vela sendo acesa em 1911. Uma chama pequena, frágil, tremendo ao menor sopro de vento. Mas essa chama não se apagou. Pelo contrário, multiplicou-se. Hoje não é apenas uma vela, mas uma imensa fogueira que aquece milhões de vidas. E, no entanto, cada crente, cada fiel, cada pessoa que se aproxima dessa fogueira precisa se perguntar: estou alimentando essa chama ou deixando que ela se apague dentro de mim? A moral da história surge então com clareza. Não importa o tamanho das instituições, os templos grandiosos ou os cargos de liderança. O que realmente importa é a chama individual, a fé viva dentro de cada coração. Porque é dessa chama que nasceu a Assembleia de Deus, e é dessa chama que depende o seu futuro. Tony Ramos encerraria com uma frase de impacto. A verdadeira força da Assembleia de Deus não está em seus números, em seus templos ou em seus líderes. Está no coração de cada fiel que escolhe acreditar, resistir e manter viva a chama da fé. Esse fechamento não é apenas uma conclusão histórica, mas um convite à reflexão pessoal. É como se Tony entregasse ao espectador não apenas a história de uma denominação, mas também a oportunidade de olhar para dentro de si e avaliar sua própria fé, sua própria chama. E assim, o roteiro se encerra como uma jornada completa, do passado ao presente, do improvável ao grandioso, da luta ao triunfo. Uma história que não é apenas da Assembleia de Deus, mas de todos aqueles que, de alguma forma, foram tocados por essa chama. A história da Assembleia de Deus, narrada pela voz imponente de Tony Ramos, nos mostra que a fé é capaz de atravessar gerações, resistir a crises e transformar sociedades inteiras. Mas, acima de tudo, ela nos lembra que a força de um movimento espiritual está sempre na simplicidade da chama inicial. A moral que fica é clara. Nunca permita que a correria da vida, as tentações do poder ou as distrações do mundo moderno apaguem a chama da fé dentro de você. Porque essa chama, quando mantida viva, tem o poder de incendiar corações, transformar realidades e escrever histórias que ecoam na eternidade. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.